Observe essa questão aqui. Anselmo, que é um nome muito estranho por sinal, é encarregado de calcular o valor da expressão a igual 4.000 vezes 206 ao quadrado menos 4.000 vezes 204 ao quadrado sem utilizar calculadora. Beleza, ele foi encarregado de fazer isso. Seu amigo Fernando recomendou a utilização de técnicas de fatoração, além de conhecimento de produtos notáveis. Ao seguir os conselhos de Fernando, Anselmo obteve. Tá, aqui dá para a gente facilitar tudo isso também usando o conhecimento de produtos notáveis também. Então, vamos fazer um primeiro conhecimento que vai ser útil aqui, a utilização de um conhecimento que é, imagina que eu tenho um número vezes b, ou seja, a vezes b, menos a vezes c. Então, a gente tem dois números aqui e eles têm um múltiplo comum, que é o a aqui, ó, tanto esse a vezes b quanto a vezes c. Você já deve ter visto que a gente pode colocar em evidência esse número a, já que ele está aqui antes do sinal e depois do sinal também, e ficar apenas com o que restou. Ou seja, a gente dividiu tanto esse AB por A quanto o AC por A. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é distributiva. Então, às vezes é mais fácil a gente olhar a distributiva a partir desse ponto para cá. Ó. Isso aqui que a gente está fazendo daqui para cá, geralmente é o caminho de volta, que não é tão intuitivo. Então, geralmente a gente faz assim, ó, quando a gente tem um parênteses, a gente faz A vezes B, depois A vezes C. E com isso a gente obtém AB menos AC. Geralmente o caminho inverso, onde o A está presente dos dois lados e a gente coloca em evidência, a gente não costuma ver. Mas se você observar aqui nessa expressão aí, ó, que o Anselmo foi encarregado de calcular, a gente tem 4.000 vezes o 206 ao quadrado menos 4.000 vezes o 204 ao quadrado. E aí, o que a gente consegue ver? Eu até botei em cor diferente aqui, para que você consiga observar de fato que o 4.000 ele aparece dos dois lados do sinal. É como se ele fosse a letra A aqui em cima, tá vendo? Por isso que matemática a gente usa muita letra para que a gente consiga usar em qualquer caso. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que essa expressão A, ela vai ser igual, esse 4.000 pode ficar em evidência, que multiplica 206 ao quadrado menos 204 ao quadrado. Daqui, a gente pode, se quiser, fazer 206 ao quadrado e depois fazer menos 204 ao quadrado. Tanto faz, é possível fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar o conhecimento de produtos notáveis que nos diz o seguinte: eu tenho A mais B que multiplica A menos B, isso aqui é igual a A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso vocês podem fazer aí, ó. Se vocês aplicarem a distributiva a vezes a, depois a vezes menos b, e depois fazer b vezes a, b vezes menos b, vocês vão chegar exatamente nisso aqui. O que quer dizer? Observa que tem um termo a aqui e um a aqui do outro lado. Um b aqui e um b aqui. E ele obteve esse a ao quadrado menos o b ao quadrado. E observa que é o que a gente tem aqui, ó, nesses dois. Isso quer dizer que a gente consegue fazer o caminho de volta também. A gente consegue transformar isso aqui nos passos anteriores. Então, dessa maneira, eu já não vou escrever o 4.000 mais em evidência, eu vou deixar ele com a cor normal. Mas aqui que eu consigo fazer ó, o 206 mais 204 vezes o 206 menos o 204. Isso aqui me facilita, se você parar para pensar. Por que me facilita? 4.000 eu simplesmente repito. 206 com 204 eu vou ter 410. É um número que eu atingi aqui. E depois eu vou ter 206 menos 204, que é 2. Daqui, facilita que você pode simplesmente continuar o raciocínio a partir daqui. Então, você vai ter esse 4.000 vezes 2, você pode colocar ele como 8.000.
E você pode ter depois esse 8.000 vezes 410. Ainda assim, é bastante número, né? Mas uma das coisas que você pode fazer é eliminar essas quantidades de zero que está aparecendo aqui, botando como se fosse 10, por exemplo. 8.000, ele é a mesma coisa então, do que 1.000 vezes 8. Então, em números, a gente sempre pode colocar que uma coisa é igual à outra e fazer dessa maneira assim. E 410 é a mesma coisa do que 41 vezes 10. Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente multiplica quem é mais fácil multiplicar. Ó. Então, a gente vai ter 1.000 vezes 10, a gente vai ter 10.000. Agora, a gente multiplica 8 vezes 41, a gente pode pegar 41 aqui e multiplicar por 8, vai ter 8 vezes 1, 8, 8 vezes 4, 32, então a gente vai ter 318. Então, desses dois aqui surgiu 300. Eu falei 318, mas 328. Logo, a gente vai ter simplesmente 328 e a gente acrescenta a quantidade de zeros que precisa, que são 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente pula de 3 em 3 casas e a gente tem como resposta vai ser 3.280.000. Essa vai ser a nossa resposta. Se você conseguir raciocinar desse jeito, utilizando o conhecimento de produtos notáveis e utilizar também essa maneira aqui da multiplicação pelo distributivo, aplicar a distributiva aqui, mas também em caminho inverso, fica muito mais fácil você responder as questões, tá bom? Qualquer dúvida de qualquer passo aí, deixa nos comentários que eu dou uma força. Obrigado.